Olá, alunos! Bem-vindos à segunda aula do nosso curso de Excel básico. Espero que vocês tenham gostado da primeira aula e tenham deixado lá o comentário. Eu quero saber realmente por que vocês querem aprender Excel e assim ajudar vocês da melhor forma possível, tá bom? Hoje, o que nós vamos ver hoje nessa aula? Tá aqui, se vocês repararam, agora eu estou de castigo aqui no cantinho direito, tá? Não vou mais atrapalhar a tela principal. Mas o que nós vamos ver então? O grid principal, o grid de dados. Vamos conhecer esse gridzinho aqui, que é onde tudo acontece. A parte de comentários e anotações do Excel. Folha de dados, então como que os dados são organizados dentro do Excel, dentro desse grid. O menu principal, a gente vai dar uma passada no menu. E no finalzinho vai ter um desafio para vocês de como que divide o grid, tá bom? Bom, vamos começar então pelo painel principal do Excel. Tá? Se vocês repararem, ele tem o grid, tem essas linhas, né? E basicamente está criando o que é um grid? Uma grade, né? Onde você tem colunas organizadas em letras e você tem linhas organizadas em números, tá? Então a ideia do Excel é que você organize seus dados normalmente, você vai organizar seus dados em linhas e colunas. Mas como assim vou organizar meus dados em linhas e colunas? Cada linha normalmente representa um conjunto de dados, tá? Quando você fala de alguma coisa específica. E cada coluna representa alguma informação daquele dado. Tá confuso ainda, né? Então vamos colocar um exemplo. Vamos imaginar que eu tenho vários móveis e eu quero organizar esses móveis pela cor do móvel e pelo preço do móvel, tá? Então eu vou ter o nome do móvel, a cor do móvel e o preço do móvel. Eu tenho 10 móveis diferentes. Então, cor, nome e preço, a gente vai colocar nas colunas. Então, eu seleciono a primeira coluna, a primeira célula, A1, e aí eu coloco cor, por exemplo. Ou no caso aqui, nome. Dou Enter, ele termina de editar. Se vocês repararam, quando eu clico duas vezes ou começo a digitar, o cursor está piscando. Significa que eu estou editando aquela célula, estou alterando aquela célula, tá? Quando eu faço isso, algumas funções ficam bloqueadas. Então, sempre fica atento se não está bloqueando aquela célula. Por exemplo, vamos ver aqui. Pode ficar. Bom, eu vou dar um exemplo mais para frente. Nome, cor. E eu já esqueci o que mais que era o preço. Preço. Muito bem. Então, repara, são colunas, né? Se eu quiser no dia de amanhã colocar mais uma característica daquele imóvel, eu vou digitar aqui mais uma coluna. E assim sucessivamente, tá? Nome. Aí eu vou colocar aqui, eu tenho uma mesa. Cor, tabaco. Preço, R$ 100. Eu vou querer colocar um segundo móvel. O que eu faço? Eu vou na linha de baixo com o mouse e digito os novos dados. Tá? Então, dessa forma, estou montando a minha planilha de dados. Estou alimentando os meus dados na planilha. Ok? Então, o grid serve basicamente para você organizar os seus dados. Tá? Muito bem. O que eu posso fazer com esse grid? Vamos lá, eu posso aumentar as colunas, diminuir aqui com o mouse. Se eu, por exemplo, tiver um texto muito grande, por exemplo, criado mudo, ó, e eu estava lá com o tamanho assim, quando eu clico duas vezes aqui no limite entre uma coluna e outra, ele automaticamente muda para o tamanho da maior célula, tá? Então é bem simples de eu ajustar. E se eu tiver 100 colunas, preciso fazer isso com tudo? Não. Vamos imaginar que você tem no seu grid colunas de tamanhos diversos. Você pode selecionar várias colunas ao mesmo tempo e clicar em qualquer uma das divisões aqui. Ele automaticamente vai arrumar todas as colunas, tá? A mesma regra vale para as linhas. Se você tem linhas com textos
variados, você pode, vamos imaginar que isso aqui estava grandão, você pode clicar 2 vezes e ele vai atualizar o tamanho da linha para o que você precisa. Ok? Muito bem. O que é esse tal de... Não vou me estender muito, tá? Tem algumas outras coisinhas que podem ser feitas aqui, mas que não vale a pena para início de conversa. Eu incluí aqui a questão de comentários e anotações. Por que eu acho isso importante? Tá? Sempre que você vai fazer uma planilha, é normal, primeiro, que outra pessoa utilize essa planilha. E é normal que você guarde essa planilha e que você vá utilizar ela depois de algum tempo. Tá? Então é importante que você saiba o que essa planilha faz. Né? Para que você criou aquela coluna? Ou se tem alguma fórmula, por que você usou aquela fórmula daquele jeito, né? Porque senão às vezes fica muito difícil você pegar o trabalho de uma outra pessoa, você passar o trabalho para outra pessoa e não está com nenhuma informação nessa planilha. Tá? Então, para isso existe o campo de anotações. Vamos imaginar que aqui, ó, em cor, eu queira ou em preço, por exemplo. Eu vou falar, olha, o preço a gente tem que colocar em reais. Tá? É uma anotação informando sobre o preço. E esse preço aqui é o preço de venda. Tá? Não é o preço de custo, não é o preço de venda no atacado, por exemplo. Tá? Então eu clico aqui com o botão direito na célula onde eu quero colocar a minha anotação. E aqui tem as opções, ó, recortar, copiar, vamos procurar, ó, nova anotação. Tá? Depois a gente vai falar sobre o comentário. Nova anotação. Admin é o usuário que está logado. Você pode colocar o seu nome, depois a gente vai ver como que muda isso daí por padrão. Eu vou colocar aqui, o Marcos. Eu posso colocar a data, por exemplo, quando que eu fiz essa anotação, é uma boa ideia. E eu vou colocar aqui, por exemplo, preço, eu já tinha falado, preço de venda em reais no atacado, por exemplo. Tá bom? Então olha que bacana. Se alguém vem aqui e pega a sua planilha, vai saber do que se trata esse preço. Né? Ele não vai ter dúvida, né? Porque você deixou bem claro, ó, o Marcos está dizendo que ali é o preço de venda em reais no atacado. Bom, a mesma coisa você pode fazer com qualquer informação, qualquer coluna da sua planilha. E essa segunda opção de anotações, para que serve? Ela serviria para você, nova, tá? Quando eu falei mal do Excel que não muda há 20 anos, eles mudaram isso daí, tá? Ela serve, os comentários, eles servem para você interagir mais com os outros usuários dessa planilha. De que sentido? Em que forma, né? Vamos imaginar que aqui, cor, eu vou incluir um novo comentário. Então, botão direito do mouse de novo, novo comentário. E aí aparece aqui, ó, iniciar uma conversa. Olha como é diferente, ó, iniciar uma conversa, não é uma anotação. Então, de repente, aqui, cor, eu tô na dúvida. Poxa, eu coloquei tabaco, mas será que não era para colocar marrom ou chocolate? Ou será que existe uma lista de cores, né, padrão? Então, será que qualquer um pode digitar qualquer coisa? Então, aqui eu posso colocar uma dúvida. Olha, estamos trabalhando em equipe e eu vou perguntar. Será que temos uma lista de cores para escolher ao incluir um novo móvel? Certo? E aí eu vou mandar esse comentário aqui, aparece bonitinho quando que eu fiz o comentário. E se eu venho aqui em cima à direita em comentários, aparecem todos os comentários, todos os usuários. Se você reparar também o ícone é um pouquinho diferente, né? Aqui fica vermelhinho, aqui fica roxinho, né? E isso é muito legal. Por quê? Porque vem um outro usuário, de repente uma outra pessoa que é da parte de design e fala assim, sim, nós temos uma lista de cores. Então, sim, temos uma lista de cores. Segue abaixo. E ela vai te dizer lá as cores que tem, cor 1, cor 2, tá? Cor sim, cor não, enfim. Tá? E com isso existe a sua planilha não é mais apenas uma planilha de dados, mas ela é um ambiente onde você pode conversar e
incluir conhecimento, né? Então, o conhecimento da empresa também passa a estar aqui dentro da planilha, né? Então, se alguém quer saber a lista de cores, ela vai entrar lá na sua planilha e vai ter, por exemplo, a lista de cores disponíveis, tá bom? Poxa, eu quero excluir um comentário, não era para ter feito esse comentário. Como que você faria isso? Se você percebeu, muitas coisas acontecem quando a gente clica com o botão direito do mouse em cima da célula. Então eu vou fazer isso, ó, botão direito, e onde tem a opção de incluir anotação, agora tem a opção de editar anotação. Às vezes eu não era no atacado, era no varejo, né? Ou também tem a opção de eu excluir uma anotação. Poxa, coloquei no lugar errado. Não é aqui, ou não era nessa planilha, ou enfim, quero excluir a anotação. Ele excluiu de uma vez. Ai caramba, excluí errado. Não era para ter excluído. A gente sempre erra, tá? Isso é muito comum. O Excel, ele tem uma ferramenta muito legal, eu não coloquei aqui na descrição do que a gente ia fazer, mas é sempre bom a gente lembrar dessa funcionalidade que não é só do Excel, é do Office como um todo, que é o desfazer. Olha essa setinha aqui que volta, tá vendo? Se você clica na setinha, ele já desfaz, volta o comentário. E se você clica nessa outra setinha aqui que vai para baixo, ele te mostra tudo que eu fui alterando. E eu posso desfazer várias coisas ao mesmo tempo, tá? E não só desfazer, mas eu posso refazer. Ficou confuso, né? Eu não excluí o comentário. Depois que eu desfiz a exclusão, apareceu um outro botão aqui do lado. Não sei se vocês tinham visto, não tinha esse botão. Tem um botão de refazer a exclusão. Então, eu posso vir aqui e excluir novamente. Eu posso ficar brincando lá entre excluir e não excluir o comentário. Tá bom? Quer dizer, comentário não, anotação. Folhas de dados. As folhas de dados é como é que você organiza um conjunto de informações, né? Então, aqui, por exemplo, essa lista de móveis chama planilha 1, eu posso colocar como móveis. De repente eu tenho um outro conjunto de dados que ficaria esquisito colocar aqui, sei lá, por exemplo, clientes. Não faria muito sentido eu colocar aqui o nome do cliente e aqui colocar o cliente, não tem o menor sentido, né? Então, grupos grandes de informação, a gente cria novas folhas de dados. Como que a gente faz isso? Clicando no maisinho aqui embaixo, tá? O maisinho serve justamente para isso, incluir uma nova planilha ou folha de dados, tá? Depois que eu crio a planilha, eu clico duas vezes e coloco o nome, por exemplo, clientes, tá? Eu posso clicar com o botão direito, eu tenho mais informações sobre aquilo lá. Por exemplo, eu posso mudar a cor, olha que legal. Posso colocar aqui uma cor vermelha para os clientes e uma cor amarelinha para os móveis, por exemplo. Eu posso arrastar também, se eu quiser organizar, tá? Então eu aperto com o botão esquerdo do mouse e arrasto, né? Eu posso, quando eu tenho muitas folhas, ele fica com essa setinha aqui, ó, para você organizar, tá bom? Para você poder ir navegando de uma para outra, tá? E por último, o tal do dividir o grid. Deixa eu fechar aqui os comentários. O que é dividir o grid, tá? Acho que eu vou deixar isso para a próxima aula, porque já deu muito tempo. Para a próxima aula você vai ficar sabendo como que divide o grid e eu vou colocar o desafio para vocês, tá bom? Por enquanto é tudo, eu agradeço mais uma vez e não esquece de assinar nada. Não esquece de curtir o vídeo e compartilhar, tá bom? E se inscrever nas notificações. Muito obrigado, até a próxima.